Olá, tudo bem? Meu nome é Elimar Santos, eu sou o criador do canal Isso Não é Trade. Nesse canal a gente faz uma avaliação de alguns papéis. Eu olho FIIs, BDRs e algumas ações. Sob a minha metodologia, a metodologia que eu criei para mim ao longo de alguns anos operando o mercado. Depois de muitos anos tentando, estudando, muito erro, muita tentativa e erro para conseguir chegar num sistema que me desse mais tranquilidade. Quando eu batesse o olho no sistema, no método, e ele me informasse com mais clareza e com uma definição mais objetiva para mim do que estava acontecendo com o preço no mercado, dentro do gráfico. Com isso, eu desenvolvi esse método que eu bato o olho e vejo, percebo se o mercado está para compra ou se o mercado está para venda. Consigo perceber também, lógico, com um certo delay, se o mercado está lateral. E isso me dá mais tranquilidade para operar. Eu acabo desarmando as arapucas psicológicas e com isso não caio naquelas brigas emocionais que a gente acaba criando quando está dentro de uma operação. Eu vou apresentar para vocês rapidamente como é que os starts de entrada e os stops, como é que eu entro e saio das operações ao avaliar alguns papéis. Então, vem comigo. Eu gosto de fazer sempre a primeira análise do intraday do índice e depois eu faço as análises dos papéis. No intraday do índice, o que eu gosto bastante é trabalhar com 5 minutos. Nos 5 minutos, hoje a gente percebe que o mercado estava bastante lateral, né? O dia todo bem lateral, fez uma espécie de um chifre de búfalo aqui, né? Então, eu vou explicar como é que é o método e aí a gente consegue com mais clareza entender o que aconteceu no dia de hoje. Pode perceber que o dia de hoje está bem confuso e qualquer gráfico, com qualquer indicador, ele vai estar também assim dessa mesma forma, bastante confuso, cheio de candles sombreados, né? Candles com bastante sombras aqui, bastante pavio. Vamos pegar o dia de ontem, que foi um dia mais direcional tanto para cima quanto para baixo. E aí eu consigo ter uma clareza aqui para explicar o método. O método consiste nessa região achurada, preenchida com essa cor verde, onde ela me serve como suporte. Dentro dessa região é a região que eu vou procurar por compra. O preço vem nessa região, eu compro. O preço volta nessa região, eu compro. E quando o preço atravessa esse período, essa região achurada, eu começo a olhar para a venda. Então ele volta aqui, o candle também vai me sinalizando a troca de cor, que é a mudança de direção do preço. Lembra que eu falei que o meu método ele me facilita bater o olho e enxergar realmente a direção, né, para o que é para fazer no mercado. Então eu consigo ter uma visão mais ampla e clara de que o mercado está de alta, e aqui quando ele passa para baixo dessa região preenchida, achurada, quando ele faz esse movimento para baixo, eu já tenho que mudar meu emocional, o meu viés, a minha sensação de compra para venda. E assim vai alternando a visão do mercado, né? E quando o mercado fica como foi o dia de hoje, onde ele se apresenta dessa maneira, né? Ele anda aqui dentro sem fazer movimentos para um lado. Bom, aqui a gente tem que entender, deixa eu voltar nesse gráfico que aqui ele é mais limpo, mais fácil de explicar. Então a gente tem que entender que essa região, quando ela está verde, a gente ainda tem que procurar por compra. Então o importante é prestar atenção na cor do achurado. Depois a gente começa a olhar a cor do candle, porque o candle também vai transformando a cor. Com isso, a gente vai fazendo um casamento de cores para poder ter uma definição realmente de tendência do mercado. Aqui no dia de hoje, o mercado abre verde, volta para o ponto de suporte, atravessa aqui para baixo e muda de cor. Volta para dentro do suporte, muda de cor. Volta para dentro que aqui, quando ela volta, já se tornou resistência, né? Então ele abre aqui em cima, cai no suporte, tenta subir, volta no suporte, passa para baixo, o que era suporte vira resistência, seguindo a teoria bipolar das resistências e suportes, né? O que era resistência se torna suporte após o preço ultrapassá-la e vice-versa. Daí a teoria da bipolaridade do suporte e resistência. E eu falo que tudo aquilo que é bipolar, assim como na área da psicologia, onde temos uma pessoa bipolar,
a gente não entende que lado que ela está, né? Uma hora ela é uma pessoa muito raivosa, mal educada, outra hora ela é um doce de pessoa super educada. Então a bipolaridade também eu trato igual, ou seja, o preço aqui está sem definição, né? Enquanto ele estiver aqui dentro, fazendo esses movimentos para lá e para cá, eu tenho que prestar bastante atenção, porque ele está dentro da região de bipolaridade. O preço também fica bipolar, até ele se decidir para o lado que ele vai. Dessa maneira, eu vou enxergando, eu vou observando e acompanhando o movimento do preço. Enquanto ele estiver trabalhando dentro dessa região achurada de vermelho e com candles vermelhos, eu busco por venda. Essa é a visão. Quando ele passa para cima, me deixa um candle de força, com fechamento na região de cima da região achurada, e transforma essa região em verde, eu procuro por compra. Então, como foi aqui, ó, região achurada em verde, candle em verde, eu procuro por compra. Poderia ter entrado aqui, porque aqui já deu um candle de definição acima da região vermelha. Sim, pode entrar com o stop abaixo dessa região achurada, preferencialmente nesse fundo aqui, e procura entrar com a mão menor, né? É assim que eu opero, é assim que eu busco as operações, porque quando ele atravessa, acende verde, mas a região de suporte ou resistência, né, não acompanhou na cor, pode ser que ele venha ainda para essa região de bipolaridade aqui e fica mascando por aqui. Até quando ele se transforma aqui tudo em verde, me dá um sinal com mais ok, com mais poderio, com mais gasolina para que ele possa acompanhar a tendência que ele está desenhando aqui. O mesmo aconteceu para baixo no dia de hoje, então foi possível pegar uma venda aqui, né? Mas ela logo voltou e depois foi possível pegar uma compra, ou talvez aqui, se aguentou esse ficar aqui, comprou mais, né? Geralmente aqui é a região onde se completa a mão daqui, né? Ou se eu tivesse esperado a virada de cor para tudo igual, teria a entrada aqui. Então são definições um pouco, elas são objetivas, mas elas são um pouco flexíveis. Porque aqui cabe uma entrada, porém ela não pode ser uma entrada completa, né? Uma vez que aqui o sinal ainda é de região, de possibilidade de voltar na região que ainda é uma resistência. Ele só passou para cima, mas ele não fez um zigue-zague acima aqui, como era que ele veio sinalizando aqui, né? Então, poderia entrar aqui, porque o mercado às vezes pode ir embora e não voltar aqui, né? Ele pode seguir fortemente. Então, você entra com a mão menor aqui e deixa para completar quando ele voltar na região que passa a ser suporte, principalmente se ele voltar e a transformar em região verde. A princípio parece complexo, assim como eu vi vários gráficos no início da minha vida de operador de mercado, eu também não entendia nada. Aqui ele facilita a visualização. É só acompanhar as cores, porque ela acaba facilitando o entendimento e a visualização da tendência do mercado. Acompanhar as cores e dentro do que está preenchido aqui é sempre região de alerta, onde você pode aumentar a mão, ou fazer a primeira entrada também, ou se perdeu a entrada inicial, faz a primeira aqui, até ele se confirmar aqui para cima. É uma região que serve de forte suporte ou resistência, é uma região também de bipolaridade. Eu observo muito bem essa região aqui e sempre quando o preço sai para um lado, ele sempre costuma ganhar força depois da saída, quando ele escapole, ele sempre tende a seguir por uns 2, 3 candles com bastante força, quando não vai embora realmente na tendência, quando o mercado está direcional, como a gente pode ver no dia de ontem, né? Que ele nem tocou aqui, mas aqui quando ele atravessou, ele desceu bem, depois da travessia dele, depois que ele virou vermelho aqui, deu uma venda aqui de 627 pontos. Então, eu percebo que a tranquilidade que o método me oferece para operar facilita bastante no dia a dia. Basicamente é isso. Eu uso como um apoio também muito importante o MACD. O MACD me sinaliza muito bem e me dá a confirmação de algumas coisas que acontecem no movimento do preço dentro do gráfico. Exposto isso, dá para a gente perceber que aqui, no dia de hoje, o mercado abriu aqui, né? Geralmente eu dispenso essa primeira hora,
mas seguisse todos os momentos seria uma compra aqui, com certeza, que ele deu uma escapulida aqui para cima, mas a compra melhor sempre é aqui dentro do achurado. Então ele abriu aqui embaixo, voltou na região de suporte, ele já tinha atravessado, quando eu falo atravessar essa região preenchida, e essa região, ela, quando está de um lado, você procura a direção do lado que ela está para fazer a operação. Como ela atravessou para o lado de cima, então deveríamos procurar por compra, como o preço abriu aqui em cima. Nos primeiros 5 minutos ele já caiu na região de suporte, aqui é uma região interessante para a realização da compra. Quando você pega também o Fibonacci e traça ele desde do último fundo até esse topo que ele deixou aqui, a gente vai perceber que a região de suporte, aqui agora, essa região preenchida de verde, é exatamente a região de retração do preço. Então, confirma mais ainda que essa região ela vai se movendo, né? Então, se perceber, a linha do meio ela sempre se equipara com a linha de 50%, a linha de baixo com uma das pontas, dependendo do lado que se traçou o Fibonacci, 61.8 ou 38.2. Essas bordas do achurado aqui, do campo preenchido, representa 61.8 ou 38.2, dependendo do lado, né, que tiver. Basicamente assim é que eu avalio, que eu opero. Eu não desenho tanto mais o Fibonacci porque ele sempre me dá essas regiões aqui como uma região onde tem também Fibo. Então, por exemplo, aqui, se o preço atravessa, eu já procuro um próximo, por exemplo, atravessou de baixo para cima, eu já procuro um ponto de primeiro topo deixado, que foi neste candle aqui que ele perdeu as mínimas dos outros candles. E aí eu traço o Fibonacci para tentar encontrar onde a gente teria a região de retração. Então, veja que um pouquinho abaixo dela, mas as duas linhas de 61.8 e 50% estão bem aqui dentro, e ele não chegou a pegar nos 50%, né? E já voltou a subir. Essa é uma região de forte suporte ou forte resistência, que é a que eu chamo. Então, baseado nisso, eu fico mais tranquilo para seguir no trade, para ficar nas operações, sejam de day trade, swing trade, position. Ela funciona em qualquer tempo. Hoje o dia foi assim, deu stop para todo lado, né? Qualquer sistema de operação, um dia consolidado como hoje, vai dar stop mesmo. Não tem muito o que correr, não. É dia de lateral, tem que perceber logo que é o dia lateral e deixar o mercado definir o lado. Como que esse método pode me ajudar a perceber? Quando ele começa a trabalhar muito aqui dentro da região preenchida, ele mostra que ele está dentro daquela região de bipolaridade. E ele está se comportando de forma bipolar também. Ele não sabe se ele vai subir ou se ele vai descer. É uma maneira bipolar do preço se comportar também. Quando ele começa a ficar muito preso aqui dentro, ele também assume essa personalidade bipolar. Muito bem, vamos ver aqui alguns papéis. Deixa eu passar primeiro pelo Ibovespa. No Ibovespa, eu comento o gráfico diário. A gente vê o que ele está fazendo aí. Perceba que o preço está preso nessa média de 9 aqui em cima, esticado, bastante esticado. Ele vem de topos mais altos no preço e topos mais baixos no MACD. Isso já me mostra que ele está esticado, ou seja, procurar por compra aqui em cima não é um bom negócio. O ideal seria ele vir até essa região de suporte para eu fazer uma compra. É isso que eu faço, é assim que esse método me dá a permissão de operação. O mercado passa para cima, volta aqui na região achurada, eu compro. E vai seguindo dessa maneira nos zigue-zagues. Vamos olhar alguns papéis que eu venho seguindo alguns dias. Antes de olhar alguns papéis, deixa eu olhar também o dólar, que hoje vem cedendo aqui, sem tocar na região achurada, né? Ele já vem, desde quando atravessou aqui para baixo, ele vem marcando zigue-zagues descendentes e não retrai, não volta para a zona de resistência, demonstrando estar com uma força bastante grande aí para cair. Eu penso que se ele perder esse fundo aqui, porque aqui é um grande suporte, ele vem aqui nesses 4,8 até os 4,7. É uma região onde eu vou começar a observar, a analisar uma possível reversão
para compra. Então eu não vendo aqui, não compro aqui. Eu só vendo aqui em cima quando ele estiver dentro dessa região achurada de vermelho. Se ele voltar aqui, é um ponto de venda interessante para tentar buscar aqui embaixo. Deixa eu aproveitar e olhar o milho. O milho, se olhar os vídeos da semana passada, eu já venho ditando essa queda aqui. Ele ficou dentro dessa região bipolar aqui, né? Da região achurada um bom tempo, permitindo a venda aqui, acúmulo de venda. E depois está seguindo a queda aí, perdendo esse fundo aqui. Ele provavelmente vem buscar a linha d'água do ano, que é também uma região de suporte. O MACD está bem embicado para baixo, tem muito ADC, destressou bastante com essas subidas aí que teve ao longo dos anos. Ele já veio bastante alto. Está mostrando também divergência, topo, topo, topo e topo. Divergência de baixa. O boi eu também estou apontando, sinalizando aqui venda. O meu gráfico, pelo método, já deu a venda, né? Ele deu a venda nessa sexta-feira, quando ele perdeu essa linha que eu marquei aqui, no último vídeo que está no canal aí. Agora está fazendo uma correção, ele pode corrigir até aqui em cima, que se torna uma região muito boa para fazer o complemento da venda aqui embaixo. Então aqui pode-se trabalhar aumento de posição aqui, para tentar buscar a primeira parada dele nesse topo aqui, que seria o primeiro suporte. E também já vem cedendo pelo MACD, e eu vejo realmente a zigue-zague descendente. Também tem divergência no MACD aqui, ó, divergência de baixa. Então estou bem vendido aqui. Eu vou falar agora dos FIIs. XPML exatamente numa região de suporte, aqui com stop barato, uma oportunidade boa de compra. Aqui está uma relação risco-retorno bem favorável, com o alvo aqui em cima, uma compra aqui interessantíssima. Já venho falando inclusive da compra aqui que ele deu, já voltou, dá para aumentar a mão aqui, muito interessante, risco muito baixo nos FIIs porque eles se movimentam um pouco. Tá fazendo a virada aqui, ou se não conseguir subir ele vai ficar, não dá para fazer venda aqui também não, porque ele está parecendo que se não subir ele pode lateralizar aqui, é o que eu estou percebendo aqui. Então a compra aqui com stop pequeno. Outro fundo que eu gosto bastante é o LVBI 11, voltando aqui para a região de suporte, dá para aproveitar aqui a entrada nele, porque apesar de já ter quase cumprido esse alvo aqui, nessa linha zero da linha d'água do ano, eu penso ainda que ele pode voltar lá. Então, nessa região é região de compra para buscar 117. Vou falar agora de BDRs, vou falar de PayPal. PayPal na região aqui de venda, na região de resistência, tudo embicando para baixo, MACD. Então, pode ser que ele venha descer aqui para buscar a linha d'água do ano. Um bom alvo aí, uma boa queda. Estamos falando aí de 10%, pelo menos. Aqui está tipo um topo duplo, né? E ele precisa realmente confirmar a perda desse fundo aqui. Pelo menos no teste desse fundo aqui, eu creio que ele vem. A Aura foi, né? Foi aqui e foi aqui. A Aura vem aí apresentando pontos ideais de compra dentro da região de suporte certinho. Ó. Então é um papel que vem se comportando muito bem dentro do meu método. Já foi, aqui não é lugar de compra mais. A compra foi aqui, né? Dentro dessa região aqui. O stop agora se comprou nesse ponto aqui ou neste ponto aqui. O stop já está aqui no pavio desse candle aqui. Ou aqui, que é quase igual. Vou falar agora de algumas ações. Vou falar de Sul América, que está escapulindo aqui, virando a tendência, né? Ela veio de uma grande queda aqui, tentou passar para cima, não conseguiu, parou aqui no suporte, um stop aqui. Esse aqui é um stop, ela fez um candle fechando abaixo e no candle seguinte perdeu a mínima desse candle. Isso daqui, com certeza, deu um stop aqui. Um stop bem grande e bem longo. De longa data, 10%. Agora ele está fazendo um pivô, uma espécie de um pivô de alta aqui, né? Se ele refugar, ele vai lateralizar aqui dentro dessa faixa aqui. Hoje subiu bem, marcando a compra aqui dentro dessa região de suporte, da região
verde, MACD bem estressado aqui para baixo, já apontando para cima já há alguns dias. Eu vejo ele lá na linha d'água do ano também. Primeira parada aqui no 37,5 por aí. Vou falar de Pomo. Pomo que ontem subiu bem, mas hoje já dá uma devolvida, uma corrigida, porque ele está realmente numa região aqui que no longo prazo a gente vê essa região como uma grande resistência para ele passar, uma resistência de um retângulo longo aqui desde o ano passado. Pode ser que ele volte tudo até aqui embaixo. O meu método passou para cima aqui, voltou na região de suporte, deu a compra e surfou toda essa alta aqui. Bom, com isso eu fiz a passagem nos FIIs, nas BDRs e nos papéis que foram destaques hoje e apresentei um pouco mais do meu método de avaliação dos gráficos. Uma maneira simples de avaliar os gráficos. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, curte aqui embaixo, segue o canal para a gente apresentar mais coisas, comente, pergunte. Eu estou à disposição, faço uma questão de discutir, comentar a forma que eu vejo o mercado. Muito obrigado, até a próxima.